Olá, seja bem-vindo novamente aos nossos cultos online na FLT. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês, a partir de agora, semanalmente, a palavra do nosso Deus. Por isso, quero desejar que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Nós estamos na Quaresma. O que é Quaresma? Quaresma é uma palavra que nos lembra do número 40. São 40 dias que antecedem a Páscoa. Dias especiais, que na história da igreja cristã nos lembra bem dos primórdios. Quando a igreja surgiu, as primeiras pessoas que foram convertidas, que foram convidadas a seguir a Jesus Cristo e a se tornarem cristãs, passavam por um período de 40 dias intensivos de estudo bíblico, a gente poderia dizer. Eram pessoas neófitas. Neófitas são pessoas novas na fé, que eram acompanhadas por tutores. Pessoas que conheciam a palavra de Deus e que acompanhavam pastoralmente, mas também didaticamente. A gente chama isso de catecumenato. Eles faziam a catequese, ou seja, um período de ensino da palavra de Deus que os preparava para o domingo de Páscoa. E o que aconteceria no domingo de Páscoa? Um dia muito especial, o batismo dessas pessoas, principalmente aquelas que eram adultas. Pessoas eram ensinadas na fé e conduzidas por um tutor até o dia da Páscoa para que elas fossem batizadas. E o que elas aprendiam nesses 40 dias? Muita coisa. Exatamente os conteúdos principais da fé. Aprendiam as histórias a respeito de Jesus de Nazaré e toda a caminhada dele até a cruz do Calvário, mas também até a sua ressurreição. Veja que importante, que especial, a Quaresma nos conduz à cruz de Cristo, mas também nos conduz a uma vida de esperança por causa da ressurreição de Jesus. E é esse período que nós estamos vivendo agora. O culto que nós vamos ter nessa semana, ele é o terceiro domingo da Quaresma. Nós já estamos adentrando para dentro desses 40 dias. E a Quaresma justamente é esse período em que lá na Igreja Antiga se estudava, se conhecia a história de Jesus, se conhecia os conteúdos que levavam as pessoas a entender o Evangelho, a tomarem uma decisão de fé por Jesus e reconhecendo que precisavam de Deus em sua vida. Depois, com esse tempo, a igreja foi crescendo e também foram ressignificados os momentos que eram vividos nesse período e também o próprio significado da Quaresma foi sendo ressignificado. Ela passou a ser um período de recolhimento, um período de introspecção, um período também de meditação na palavra de Deus. Por isso que duas práticas eram incentivadas durante o período da Quaresma. O primeiro era o jejum. Se procurava fazer um jejum espiritual, no sentido de se abster de práticas ou de certas coisas, de costumes, para se aproximar mais de Deus. E também esse período da Quaresma era conhecido como um período de arrependimento, muito parecido com os 4 domingos e o período de Advento. Advento e Quaresma, no calendário da igreja cristã, tem esse paralelo. Significa um período em que eu me recolho e reflito sobre a minha vida em relação ao que Deus fez em Jesus Cristo por mim. Na Quaresma nós temos um caminho que leva à cruz. Ou seja, um caminho que me leva ao arrependimento, que me leva a uma reflexão sobre a minha vida, sobre o meu pecado, que me separa e que me afasta de Deus. E na Quaresma eu sou lembrado de Jesus Cristo que veio a esse mundo para me reconciliar com Deus. Veja que período importante nós estamos vivendo agora até a Páscoa. Um período em que você e eu podemos ter esse tempo de recolhimento, de meditação. Se você quer fazer jejum, também não é uma lei, mas é um convite que a palavra de Deus nos faz. Mas principalmente é um convite ao arrependimento. Na tradição protestante, a Quaresma continuou recebendo esse nome e continuou tendo essas mesmas perspectivas, mas foi incluído algo novo. A Quaresma recebeu um novo nome. A gente pode usar a palavra Quaresma a partir do significado que eu acabei de mostrar e dizer a você, mas também nós chamamos esse período de 40 dias antes da Páscoa de tempo da paixão de Cristo.
tempo em que nós meditamos nos textos bíblicos que os 4 evangelhos nos relatam a respeito do que foi a caminhada de Jesus até a cruz do Calvário e até a sua ressurreição. Quero dar um conselho para você, uma dica para você. Aproveite esse período da Quaresma para meditar diariamente nos últimos capítulos de cada um dos evangelhos. Você pode ler todos eles, se você tiver tempo, ou você pode escolher um dos evangelhos e meditar todo dia num pequeno texto bíblico que vai levando você junto com os discípulos e a grande multidão que acompanhava Jesus nos seus últimos dias antes de enfrentar a cruz e antes de ressurgir. É muito legal, muito interessante, a gente entra dentro da história, é como se nós estivéssemos junto com Jesus indo da Galileia para Jerusalém. E você, nesse sentido, pode sempre se perguntar o que esse texto fala sobre a obra salvadora de Jesus. E como é que eu me posiciono diante dessa obra salvadora? Nós hoje queremos meditar sobre um desses textos. Nós hoje queremos justamente nesse sentido olhar o texto que está previsto para o 3º domingo na época da Paixão, da Quaresma. E ele está diretamente relacionado com o tema do arrependimento. Quando a gente lembra da Quaresma, nós vamos lembrar desse tempo de meditar, de nos recolher e nos perguntar: do que eu preciso me arrepender? Eu já tenho uma vida com Jesus? Eu faço parte da multidão que acompanhou Jesus? Ou eu faço parte da multidão de discípulos que seguia Jesus? Os evangelhos fazem questão de colocar esses 2 grupos em paralelo. Eles botam a multidão, que muitas vezes estava interessada nas bênçãos do Senhor e não no Senhor das bênçãos, e junto coloca os discípulos, não só os 12, mas um grande grupo de pessoas que seguia Jesus. Inclusive, os evangelhos fazem questão de fazer a distinção entre esses 2 verbos, entre essas 2 palavras. A multidão acompanhava, ia na onda, ia por interesse, porque Jesus curava pessoas, porque Jesus tinha palavras bonitas. Mas os discípulos, muitas vezes, eles nem entendiam o que estava acontecendo. Quando você lê os evangelhos, você percebe que os discípulos têm dificuldade de entender o que Jesus está dizendo, ou até mesmo de compreender aquilo que está sendo feito. Curas nos sábados que eram proibidas conforme a tradição judaica, conflitos com os religiosos, e lá no meio estão eles. Mas todos eles, a multidão e os discípulos, estavam indo com Jesus para Jerusalém. E indo para Jerusalém não para fazer turismo religioso, não para conhecer lugares bonitos, mas Jesus sabia muito bem qual era a sua missão em Jerusalém. Era enfrentar a cruz do Calvário, onde ele iria entregar a sua vida por nós, onde ele iria morrer pelos nossos pecados, nos reconciliar com Deus. Mas não ia ficar só nisso. Jesus também tinha certeza de que Deus o ressuscitaria para nos trazer uma viva e nova esperança. O texto de hoje tem essas características. Ele é um texto que está inclusive dentro desse contexto de caminhada de Jesus até Jerusalém. E é um texto que nos convida a falar do arrependimento. É o caminho da cruz como um convite ao arrependimento. E eu quero convidar você a ler esse texto. Ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, os versículos de 1 a 9. E eu passo a ler esse texto para você. Lucas, capítulo 13, os versículos de 1 até 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou, cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não encontrou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto
nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está aqui ainda, ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Até aqui a palavra do nosso Deus para esse domingo, terceiro domingo na Quaresma, terceiro domingo da Paixão de Cristo. Muito bem, que texto estranho, né? Que texto esquisito. Temos duas coisas nesse texto. Primeiro, uma narrativa que nos conta um diálogo que Jesus tem com pessoas. Essa multidão que estava acompanhando Jesus. Na verdade, se a gente olhar um pouquinho mais, Jesus está contando parábolas, está ensinando os discípulos. Desde o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus já está a caminho de Jerusalém. Abra sua Bíblia em Lucas 9, 51, você vai perceber essa questão bem importante. Eu vou ler esse versículo para que você saiba do que eu estou falando. Lucas podia ser dividido em duas partes. Podia ser dividido até o capítulo 9, 50, onde mostra a história do Natal, que você e eu conhecemos muito bem, o início do ministério de Jesus lá na Galileia, chamando e escolhendo discípulos, e toda a vida e o ministério de Jesus lá na Galileia, no Mar da Galileia, lembram? Muito bem. Lucas, até o capítulo 9:50, narra esses eventos que aconteceram lá. A partir do 9:51, Jesus faz uma mudança nos seus planos. Diz o evangelista Lucas o seguinte: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Que legal. Jesus percebe que chegou a hora. Chegou a hora do quê? De ele ir para Jerusalém. E não para fazer turismo, como eu falei. Ele vai para enfrentar a cruz. Depois de 3 anos de ministério na Galileia, a partir do capítulo 9, nós temos até o final, até lá no capítulo 20, 21, 22, que narram já a entrada em Jerusalém e também tudo o que acontece naquela última semana de Jesus antes da sua morte. Desde o capítulo 9, nós somos levados juntos com a multidão da Galileia até a Judeia, até a cidade de Jerusalém. Então o capítulo 13, que hoje está sendo meditado e é previsto para a pregação, ele está dentro desse contexto, dentro dessa caminhada. E no meio dessa caminhada tem um diálogo de algumas pessoas. A gente não sabe quem são. Lucas apenas diz: alguns falavam a Jesus a respeito. Algumas pessoas. Poderiam ser os religiosos, os fariseus, podia ser da multidão, mas todos eles estavam por lá. E eles querem falar com Jesus sobre algo que conta pelo menos tragédias. Eles falam com ele sobre 2 assuntos trágicos que eu logo mais vou abordar com você. A segunda parte desse texto, que a gente poderia dividir, está no versículos 6 até 9. É uma parábola. Jesus conta uma história, que é uma ficção, para ajudá-los a entender o conteúdo do diálogo que ele teve com aquelas pessoas. É muito interessante, Jesus era um grande contador de parábolas e o Evangelho de Lucas também conta várias delas. O texto depois, no capítulo 13, capítulo 14, Jesus continua contando parábolas. Jesus ensinava os seus discípulos, ensinava a multidão por meio de parábolas, que são histórias que precisam ser entendidas com muita atenção. Elas têm a ver com a nossa própria vida. Elas são histórias que têm a ver com o cotidiano, mas que, acima de tudo, mostram quem Deus é e quem nós somos. Nós vamos ver como é que essa parábola que Jesus conta também fala sobre isso. Muito bem, esse texto está dentro desse caminho para a cruz. No caminho para a cruz, o assunto que as pessoas têm são as tragédias da vida. Não é assim contigo e comigo hoje também? Quando a gente entra no período da Quaresma, a gente começa a refletir sobre a nossa vida e muitas vezes o que nos vem à mente e o coração são os momentos difíceis da nossa vida. São as coisas que nós não entendemos. São as situações complicadas. Ou ainda as questões que nós sempre queremos achar um culpado. Geralmente nós queremos nos livrar das culpas nossas e gostamos de dar culpa para os outros. Mas é interessante que, se a gente para pensar,
E por isso esse período da quaresma existe, para você olhar para o teu coração, não para olhar para o coração dos outros. Olhe para o teu coração e se pergunte qual é o teu pecado. Se pergunte o que tem afastado você de Jesus. O que tem causado dor e sofrimento na tua vida e na vida das pessoas. O texto começa dizendo que, chegando algumas das pessoas, falavam a respeito dos galileus. Eles tinham perguntas sobre os galileus. Eles estavam vindo da Galileia. Os galileus eram um povo que era desprezado pelos judeus da Judeia. Eles eram todos partes do povo de Israel, mas os galileus eram chamados de galileus os gentios, ou seja, era um lugar onde tinha gente que não prestava. Quem morava na Galileia não era um judeu lá muito bom, não era uma pessoa de fé confiável, não era uma pessoa que tinha comportamentos éticos recomendáveis. Eram pessoas que os lá de Jerusalém olhavam com muita suspeita, com muito preconceito. Mas as pessoas sabiam que havia acontecido uma tragédia com os galileus. O Pilatos, aquele Pilatos que a gente vai conhecer lá na época da Páscoa, ele tinha feito algo trágico com os galileus. Ele tinha mandado matar alguns galileus e o sangue deles misturou com os sacrifícios que os galileus faziam para Deus. É uma situação que nós não temos o relato na Bíblia, provavelmente isso estava nas últimas notícias ou manchetes dos jornais da Galileia daquela época, mas as pessoas que estavam com Jesus vinham com suas perguntas. E eles achavam que eles tinham tido culpas, ou que os galileus eles eram de fato os piores, e que por isso foi um sinal do juízo de Deus. Eles morreram desse jeito trágico, porque imagina, eles devem ter feito muita coisa errada. Esse era o pensamento da época, que tragédias levam pessoas a questionar as suas culpas. Tragédias levam as pessoas a pensar na culpa dos outros. Se esse morreu tragicamente é porque ele deve ter aprontado alguma coisa na sua vida. Era isso que estava borbulhando o coração e a mente dessas pessoas que estão ali andando com Jesus. Isso acontece conosco também. Muitas vezes a gente vê tragédias acontecendo e a gente se pergunta qual foi a culpa que essas pessoas tiveram. Por que elas morreram numa enchente? Por que elas perderam tudo que eles tinham por meio de uma catástrofe natural? Por que essas pessoas morrem de doenças tão terríveis? Foram as perguntas que nós fizemos na época da pandemia. Por que esse morreu e aquele não morreu? São perguntas que nós muitas vezes ansiamos por respostas e que nem sempre as temos. Mas é interessante que Jesus, porém, diz o versículo 2, ele, porém, lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Jesus entende a pergunta deles e faz uma pergunta para responder a pergunta que eles tinham. Vocês acham mesmo que aqueles galileus que morreram, eles eram mais pecadores do que outros galileus? Ou seja, pessoas que são poupadas de tragédias são menos pecadoras do que aquelas que morrem em tragédias ou que experimentam tragédias nas suas vidas? Essa é uma pergunta do ser humano até hoje. O que Jesus diz para eles? Por incrível que pareça, no verso 3, a gente iria dizer, sim, é verdade, eles eram os piores, e eu sei, eu conheço eles. Olha o que Jesus vai dizer no verso 3. Não eram. E eu vos afirmo, não eram. E daí Jesus muda o foco. Enquanto a multidão estava tentando enxergar culpados, Jesus transfere a reflexão para eles. Veja só, não eram, eu vou-lo afirmo. E agora vem, se porém não vos arrependerdes, se vocês porém não se arrependerem, todos igualmente perecerão. O que Jesus está dizendo com isso? Que num primeiro momento não tem absolutamente uma coisa nada a ver com a outra, que pessoas morrem de tragédia porque eram piores ou mais pecadoras do que os outros. O sofrimento humano na Bíblia não tem respostinhas tão prontinhas como a gente gostaria que tivesse. Não há uma explicação por que esse morre, por que esse não morre. Não há explicações. Já no Antigo Testamento nós temos várias reflexões a respeito disso, principalmente a relação do justo e do perverso. Por que o justo sofre e o perverso vive bem? Nós temos o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, vários salmos que lutam com Deus diante dessas perguntas. Por isso eu quero dizer para você, essa pergunta é legítima.
Se nós temos dificuldades de entender, está tudo certo. Mas ouçamos o que Jesus diz para essa multidão que fez as mesmas perguntas que nós fazemos hoje. Jesus está dizendo que as pessoas não são mais pecadoras ou menos pecadoras do que as outras. Todos nós pecamos, diz o apóstolo Paulo, e carecemos da glória de Deus. A pergunta não é por que esse sofre desse jeito ou por que esse sofre de outro jeito. A pergunta é se nós nos arrependemos. A pergunta é se nós reconhecemos o nosso pecado, independente da consequência que ele traz, independente do fim que vamos ter. Pode ser que você e eu vamos morrer tragicamente, pode ser que não. Isso não importa. E é até bom não saber. A pergunta que Jesus está fazendo é se eu reconheço que vivo longe, afastado de Deus. Porque quando a realidade da morte vier, a tragédia da morte vier, a pergunta é onde eu vou estar? O arrependimento é sempre um convite para sermos reconciliados com Deus. E as tragédias levam pessoas a questionar as suas culpas. Por isso, quando acontece uma tragédia, a pergunta não é que culpa ele teve. A pergunta é como é que eu vivo a minha vida? Porque o próximo pode ser eu. Essa palavra não quer nos assustar. Jesus também não está sendo mais trágico ainda do que as tragédias do mundo. Mas ele está fazendo você e eu fazermos a pergunta certa. Por isso ele pergunta, se, porém, vocês não se arrependerem, todos vão perecer igualmente. Aí Jesus cita um outro exemplo. Esse primeiro, de Pilatos e os galileus, foi trazido pela multidão. Mas Jesus reforça a sua resposta trazendo uma outra tragédia que talvez estava ali bem viva ainda na memória deles. Talvez teria acontecido poucos dias antes, a gente não sabe. Também essa história que Jesus relata aqui não aparece na Bíblia. Mas ele fala de 18 pessoas que morreram quando uma parte do muro de Jerusalém, a Torre de Siloé, caiu. Você já viu essas tragédias? Às vezes um prédio despenca, às vezes dá um terremoto e tem escombros, e pessoas morrem debaixo dos escombros. Tem explicação isso? Teoricamente a gente podia dizer o prédio não teve manutenção, ou sei lá, aconteceu alguma coisa que caiu, um vendaval que fez com que a casa caísse em cima. São tragédias, são catástrofes, não tem explicações. Você pode ser a pessoa mais técnica para explicar as coisas, você pode até dizer que a torre foi mal construída, você pode até dizer que ela não tinha manutenção, mas o que justifica exatamente 18 pessoas morrerem debaixo de uma torre que cai sem explicação? De novo, Jesus faz a mesma lógica e a mesma pergunta. Cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus faz a mesma pergunta. Aqueles 18 seriam piores do que todos os outros centenas de milhares de habitantes de Jerusalém que havia na época? E aí Jesus diz de novo, não eram. Jesus repete no versículo 5 a mesma formulação que ele vai dizer no 3. Não eram, e eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A argumentação de Jesus parece um refrão. Ele repete igualzinho as mesmas palavras no versículo 3 e 5. Primeiro, relativizando as culpas. Ninguém é mais culpado do que os outros. Segundo, convidando as pessoas ao arrependimento. E aí, para ilustrar essa situação, Jesus vai contar uma parábola. Mas antes de contar a parábola para você e explicá-la dentro desse contexto, o que significa arrependimento? Se Quaresma é a palavra que nos leva, é o momento da história do culto, da liturgia do culto cristão, do calendário da igreja, que nos faz relembrar do nosso pecado, que é a razão pela qual Jesus vai para Jerusalém para morrer por nós na cruz. Então o que significa arrependimento? Arrependimento na Bíblia, no Antigo Testamento, vem de uma palavra que significa mudança de caminho. É um retornar para Deus, é um voltar. É como se eu estivesse indo para essa direção e eu me volto para a outra direção. É um voltar-se totalmente da pessoa. A pessoa muda a direção da sua vida, ela é convidada a dar meia volta e seguir por um outro caminho. No Antigo Testamento, muitas vezes, o povo era chamado ao arrependimento de uma conversão dos ídolos para o verdadeiro Deus.
No Novo Testamento, a palavra usada aqui por Jesus é a palavra metanoia, que muitos já ouviram falar, que significa uma mudança de mente. Na tradição grega, mudança de mente já é o suficiente para pensar num arrependimento. Mas na tradição judaica é muito mais do que só a mente, é a pessoa como um todo. E na verdade é isso que Jesus está pensando. Jesus falava aramaico, ele tinha esse conceito de uma mudança total de vida. O arrependimento é o reconhecimento de que eu estou andando no caminho errado. O arrependimento é o reconhecimento de que eu estou longe, afastado de Deus. É quando eu escuto a pergunta de Deus dizendo para Adão, Adão, onde é que tu estás? E ao invés de eu ficar fugindo e me escondendo, eu me volto para Deus. Isso é arrependimento. Quaresma é o convite para você não fugir de Deus, não se esconder atrás dos buchinhos da vida, mas responder a pergunta que Deus faz até hoje para você e para mim, Adão, onde tu estás? E por isso o arrependimento é a melhor postura do ser humano, independente das circunstâncias nas quais ele vive, sejam na experiência da tragédia ou seja nos dias bons. A pergunta é, eu respondi a pergunta que Deus me faz, onde eu estou? Não é o que eu faço que Deus me pergunta, é onde eu estou. Ele veio me reconciliar para que eu possa viver diante dele novamente. Em Jesus Cristo eu posso viver na presença de Deus novamente. E o arrependimento é isso, é me fazer voltar para Deus. Isso não é só uma mudança da minha mentalidade, da minha forma de pensar, de agir, mas é um voltar-se totalmente, toda a minha vida está nessa mudança e nessa nova postura. E aí você vai entender a parábola de Jesus. O que disse a parábola de Jesus? Ele vai falar de uma figueira estéril, uma figueira que deveria produzir frutos e não produz. E aqui é bem importante você perceber, a figueira, assim como a videira, eram imagens para Israel. No Antigo Testamento, Israel é uma videira verdadeira, mas que infelizmente se tornou uma videira braba, conforme Isaías capítulo 5. O profeta Miqueias vai dizer que ele está vivendo numa época em que ele gostaria muito de comer as uvas e os figos que nasceriam numa época propícia da colheita, mas não tem. Infelizmente, eles vão fazer a constatação, os profetas, de que o povo de Deus não vive com Deus. E por isso os profetas são os primeiros que nos convidam ao arrependimento. Eles sempre anunciavam, arrependei-vos, convertei-vos ao Deus vivo e verdadeiro. Jesus aqui, usando essas mesmas palavras dos profetas, está convidando a multidão que o seguia, que o acompanhava, a fazer a mesma coisa que os profetas convidaram o povo de Israel no Antigo Testamento a fazer. Convertei-vos. Mudem a direção da vida de vocês. O caminho que vocês estão indo comigo para Jerusalém, mas no coração de vocês estão longe de Deus. Vocês podem até estar seguindo o caminho para Jerusalém, vocês podem até ser religiosos, mas religião não leva para a vida eterna. É o seguimento a Jesus. É o reconhecimento de que eu preciso estar na presença de Deus. Isso é o arrependimento que Jesus anuncia. E a parábola, ela é uma história muito complicada, complexa, que Jesus está aqui agora comparando essa multidão com a figueira, que infelizmente não está produzindo frutos de arrependimento. E como é que ele conta essa parábola? Ele fala que um certo homem tinha uma figueira, uma plantação de figos na sua vinha. Naquela época, as figueiras, elas eram maiores, as árvores eram um pouco mais altas e elas serviam de base para videira. Então sempre se plantava uma videira que tem uvas com o apoio dos galhos e do tronco das figueiras. Miqueias 7 vai falar sobre isso se você quiser também conferir na sua Bíblia. E é muito interessante que, de repente, vindo procurar o fruto do figo nesse lugar, o homem que era dono dessa propriedade não encontrou. Daí ele vai chamar o viticultor, a pessoa que cuida, que plantava, que regava, que cuidava, o seu empregado. E ele vai dizer, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Tu podes cortar. O viticultor só podia fazer alguma coisa com a plantação de figos e de vinhas, de uvas, se o dono da fazenda, se o dono do terreno, da vinha e da figueira autorizasse. E agora ele está lá querendo comer um figo bonito, gostoso, e ele não encontra.
E daí ele diz, pode tirar, porque isso aqui só está ocupando espaço, vamos plantar uma outra. Vamos plantar uma outra, porque se é só para segurar pé de uva, isso não adianta. Eu quero uma figueira que produza fruto. E é interessante que esse viticultor, esse empregado dessa fazenda, dessa plantação de figos e de uvas, ele diz, olha, já faz 3 anos, né, que você vem aqui e ela não produz mais nada. Mas eu gostaria de dar mais uma chance para essa videira, para essa figueira. Deixe ainda este ano. Deixe ela ainda esse ano, eu vou cuidar dela, eu vou colocar adubo, eu vou ver como é que ela está, de repente ela não deu fruto porque faltou adubo, eu vou cuidar um pouco melhor dela, eu vou dar minha atenção para ela. Deixe ainda esse ano. Se ela produzir fruto, então ela vai estar bem e nós vamos poder ficar com ela. Se ela, porventura, no ano que vem, até lá não produzir fruto, então o Senhor pode mandar cortá-la novamente. E a parábola termina assim. Parece que não tem um fim, perceberam? Não tem um fim. Jesus podia ter agora explicado essa parábola, mas ele não precisa explicar, porque essa multidão que acompanhou Jesus entendeu muito bem o que Jesus quis dizer. Essa multidão que fica procurando a culpa dos outros, que fica se questionando por que esse morreu, por que aquele morreu, o que eles aprontaram, não estava olhando para si mesmo. Era uma figueira estéril, uma figueira que não produzia fruto. Eram apenas religiosos que seguiam Jesus por causa das bênçãos dele, mas que não queriam um compromisso de fé, não queriam ser discípulos de Jesus, que caminham para a cruz, não queriam reconhecer as suas culpas, não queriam reconhecer o seu pecado. É mais fácil enxergar o pecado dos outros, é mais fácil querer entender e interpretar a tragédia humana, se esquecendo de olhar para a sua própria tragédia. E por isso, o convite para o arrependimento permanece. E Jesus aqui não precisa mais repetir o refrão que ele falou no versículo 3 e 5. O que nós não sabemos é o que aconteceu com essas pessoas. O versículo 10 segue com a cura de uma mulher doente, depois segue com uma outra série de parábolas de Jesus, fica no ar. Muito típico dos textos do Novo Testamento que tem parábola. O Lucas foi muito esperto ao deixar isso dessa forma. Ele não relata para nós o que as pessoas disseram para Jesus, se elas concordaram com Jesus, se elas discordaram de Jesus, se elas continuaram seguindo, acompanhando de qualquer jeito, ou se elas se tornaram discípulos. Lucas não fala se elas se arrependeram, se elas ouviram o que Jesus falou, se vocês não se arrependeram, vocês vão morrer igualmente, da mesma forma. Não tem resposta nenhuma. Por quê? Porque tem a ver com o leitor do Evangelho de Lucas, você e eu, já naquela época, mas também hoje. Qual é a resposta que você daria para a parábola de Jesus? Você vai continuar dando culpa para os outros? Ou você vai reconhecer a sua tragédia? Você vai reconhecer que você está vivendo longe de Deus? E vai aceitar o convite maravilhoso que Jesus fez. Se vocês se arrependerem, então vocês vão ter a vida eterna. Esse texto é um convite gracioso de Jesus, não só a refletir sobre a sua própria vida, sobre a nossa própria vida, não só reconhecer o nosso pecado, a nossa culpa, mas saber que nós temos uma chance. Assim como esse viticultor, que aqui nessa parábola é para ser Jesus, e o dono da vinha é para ser o Senhor Deus, Deus, quando vem para fazer a sua colheita, ele vai conversar com Jesus, e Jesus ainda vai dizer, ainda esse ano, ainda há tempo de graça, ainda é tempo de arrepender-se, ainda não chegou o fim para você. Se você está vivo e se você está ouvindo essa palavra é para você. É uma palavra que convida você a reconhecer o seu pecado e a viver com Jesus, a seguir Jesus agora, não como um mero acompanhante que está indo junto com a manada, que está indo junto com aquele grupo, até Jerusalém, mas como discípulos, que nem sempre entenderam tudo o que Jesus falou e ensinou, mas estavam juntos e foram com ele até a morte de cruz. A palavra do viticultor é essa que eu quero deixar para você. Ainda este ano, ainda é tempo de arrepender-se e trazer diante de Jesus os frutos do arrependimento.
Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar essa semana, que Deus possa abençoar esse período de quaresma, esse período em que nós lembramos da paixão de Jesus, que foi o alto preço que Deus pagou para que você e eu pudéssemos experimentar a vida eterna e a salvação que vem somente pela fé em Jesus Cristo. Amém.